Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o 007 e mais especificamente sobre a era de Daniel Craig no papel. Nós vamos usar como base, curiosamente, uma cena que não pertence à era Daniel Craig e sim à era Brosnan. Então eu vou chamar esse vídeo de uma resposta a GoldenEye. Mas antes de tudo, galera, claro, tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, se inscreverem no canal porque ajuda bastante, galera. Então não esqueçam de dar um pouquinho de amor e esse sininho aí embaixo. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack. Então galera, como eu disse na semana passada, um dos filmes que tá rolando agora em cartaz nos cinemas é 007 Sem Tempo Pra Morrer. E o 007 também me inspirou a fazer um vídeo sobre ele. Sem Tempo Pra Morrer é a conclusão da era Daniel Craig no papel título, e representa algo inédito para a franquia do 007 como um todo. Essa é a primeira vez que podemos nos despedir de um 007. Todos os atores que vieram antes, o Connery, o Lazenby, o Moore, o Dalton e o Brosnan, não tiveram a chance de ter uma história final como a de Bond. Então, o que torna o Craig um Bond tão especial? Por incrível que pareça, essa resposta, na minha opinião, está presente em uma cena que pertence a um Bond anterior, mais especificamente ao Bond que antecede diretamente o de Craig, o James Bond de Pierce Brosnan. Então vamos voltar ao início da franquia de Pierce, no filme GoldenEye. GoldenEye, na verdade, foi um bom filme que trouxe um novo nível de ação que era necessário para revitalizar a franquia do James Bond nos anos 90. E deu os primeiros passos em questionar alguns dos tropos associados ao personagem, como a sua misoginia, por exemplo. Nos futuros filmes do Brosnan, no entanto, reabraçaram esses tropos e retornaram ao absurdo de filmes da era Moore, como Moonraker ou Contra o Foguete da Morte aqui na nossa terra. Tá, beleza, e o que você fumou para achar que a resposta pro fato do Daniel Craig ser um 007 tão bom está nos filmes do Pierce Brosnan, especificamente no primeiro filme dele, no GoldenEye? Bom, acontece que o GoldenEye foi dirigido por Martin Campbell, que vocês vão descobrir já já que em breve faria um grande retorno à franquia. E também foi em GoldenEye que Judi Dench surgiu pela primeira vez como M. E acontece que a M da Judi Dench diz algo muito importante a Bond nesse filme. Você é um dinossauro sexista e misógino, uma relíquia da Guerra Fria. É, eu sei. Alguém vai precisar de tratamento para queimadura. É um grande exemplo do que eu falei de que GoldenEye foi o primeiro filme a dar os passos para questionar alguns dos tropos de James Bond e falar alguns de seus defeitos no próprio filme. Mas essa frase também é muito interessante porque a personagem estava falando diretamente não só com o Bond, mas também com a franquia do James Bond, com o 007, uma relíquia da Guerra Fria que tem todos esses valores antiquados. Então ficava a pergunta, o que pode ser o 007 no mundo atual? Qual é a relevância da franquia do 007 no cenário atual? Essa pergunta, que é tanto válida para o personagem quanto para a franquia, acabou não sendo respondida nos filmes do Pierce Brosnan, mas ela seria respondida nos filmes do Daniel Craig. O Quantum of Solace aprofunda as cicatrizes emocionais deixadas pelo Cassino Royale. Ele serve direto ao primeiro filme. O Spectre, de uma forma bem semelhante, também lida direto com algumas consequências, principalmente no sentido de espionagem no mundo moderno. Essas obras eu as vejo como muito complementares aos seus filmes anteriores. E ao mesmo tempo é interessante notar que essas obras são tão ligadas porque a maneira como essas aventuras têm ligação uma com a outra e continuam as histórias umas das outras é algo inédito na história do 007. Geralmente, o James Bond tem uma aventura e no próximo filme é uma história completamente diferente. Você não tem que ter assistido aos filmes anteriores. Mas a era Craig tem essa continuidade, tem esses elementos recorrentes na trama de todos os filmes. Então essa é uma razão ainda mais interessante, uma razão ainda mais importante para o Craig ser o único Bond com uma despedida, porque a gente realmente acompanha ele em um arco narrativo. São Cassino Royale, Skyfall e No Time to Die que definiram o que é o filme do Bond moderno.
não só recuperando seu status como uma franquia de cenas de ação impressionante, mas também garantindo que cada filme tivesse a melhor equipe para aproveitar seu orçamento altíssimo. Com direções de fotografia deslumbrantes, trilhas sonoras impecáveis, direções inventivas de Campbell, de Mendes e de Fukunaga, e um excelente elenco de coadjuvantes cercando Bond, a era Craig de 007 usufruiu de alguns dos melhores talentos em Hollywood, e brilhou muito sobretudo nesses 3 filmes. Eu acho que uma coisa interessante que a era do Daniel Craig entendeu é que, se você quiser se aprofundar no 007, você tem que abordar 2 aspectos, começando com o Cassino Royale. Cassino Royale é sobre o homem. Quem é James Bond? E como a gente pode fazer o James Bond interessante novamente para audiências modernas? Para revelar isso, eles entenderam que era necessário contar a sua origem. Para fazer isso, quem eles trouxeram? O diretor de GoldenEye, Martin Campbell. Existem algumas cenas que se destacam facilmente em Cassino. A abertura já nos diz tudo o que precisamos saber. É uma cena em preto e branco, invocando clássicos filmes de espionagem com uma pegada meio no ar, mas ao mesmo tempo com uma cena de luta brutal em um banheiro. Esse é um espião frio, completamente brutal, com certa arrogância, mas sem nenhuma classe associada ao personagem ainda. E por fim, quando essa parece a abertura que mais se descaracteriza, a gente vê a sequência do cano da arma, como é toda a abertura do James Bond, de uma forma totalmente diferente, mas familiar ao mesmo tempo, recriando a clássica abertura da série de uma forma única. E pra mim, é a melhor sequência de abertura da era Craig. E essa é a jornada em Cassino Royale. Acompanhar esse agente impulsivo e brutal adquirir aos poucos todo o seu brio e elegância, enquanto se infiltra no luxuoso cassino em Montenegro. Mas a principal jornada vem junto da primeira Bond Girl, bom, se a gente seguir a ordem cronológica, que é a Vesper. Outra das minhas cenas favoritas é justamente após Vesper matar um homem para ajudar a Bond. Em um dos momentos mais silenciosos do filme, e eu acho que da franquia como um todo, Bond entra no chuveiro com Vesper. Mas não é aquela cena de sexo clássica que a gente está acostumado nos filmes do James Bond. Ali eles estão vestidos e ele apenas faz companhia a ela, na tentativa de reconfortá-la. Não há diálogo, mas tudo que ocorre é compreensível. O vínculo formado entre Bond e Vesper seria o bastante para tirar Bond daquela vida, e ele quase consegue seu final feliz. Mas quando Vesper o trai e morre em seus braços, Bond se fecha e se entrega totalmente à vida de espião. A transformação de James Bond em, James Bond está completa. O que nos leva à icônica cena final do filme, quando o personagem finalmente se apresenta com sua clássica fala e a música tema toca pela primeira vez no filme todo. Cassino Royale nos coloca dentro da cabeça de James Bond, nos mostra o que o leva a se tornar o homem fechado emocionalmente que a gente conhece, com problemas de bebida, e ao mesmo tempo da onde ele adquiriu toda a sua classe, toda a sua elegância, e ao mesmo tempo também toda a origem de sua imprudência e vários outros elementos que virariam um sinônimo do personagem. Mas para isso primeiro foi preciso desconstruí-lo e entregar o retrato mais intimista que tivemos do 007 até aquela época no cinema. Mas se Cassino Royale é um filme sobre Bond, Skyfall é um filme sobre 007. James Bond ganhou novas dimensões, beleza, mas qual é a função dessas histórias de espionagem ainda? Essas histórias de espionagem que foram criadas durante a Guerra Fria, como é que elas ainda têm algum tipo de relevância no mundo atual? Bom, não é à toa que parte do enredo do Skyfall é justamente sobre a possibilidade da desativação do programa 00. O filme nos mostra James Bond e M como agentes velhos em um mundo novo, com M prestes a ser substituída por um agente mais novo, interpretado pelo Ray Fiennes, e com Bond e todo o M6 enfrentando a ameaça de um hacker. Apesar de ser um cão velho com truques antiquados, o 007 se mostra super capaz nesse filme. Mas eu acho que a resposta por que o 007 e os filmes de espiões ainda podem ser relevantes e atuais hoje em dia vem na forma
da própria Judi Dench. Há um discurso que ela faz no filme quando ela está apelando ao conselho não fechar o programa 00, no qual ela fala: os inimigos hoje em dia não usam mais bandeiras. Você não pode reconhecer os seus inimigos pelos países de onde eles se originam. São indivíduos, são rostos. É uma guerra mais opaca. E o espião, em algo que é mais obscuro ainda, se torna, de certa forma, até mesmo mais necessário. E é curioso que seja a própria Judi Dench a responder a uma questão que é levantada pela Judi Dench lá atrás em GoldenEye. Skyfall é Bond em seu ápice como 007. E além das imagens lindas do filme de Sam Mendes, é o filme que mais fez dinheiro e trouxe bilheteria na história da franquia, além de um dos melhores vilões da história do James Bond. E para terminar, No Time to Die junta os dois aspectos e fala do legado tanto de James Bond quanto o legado de 007, ficando nos dois polos de sua vida. Cary Fukunaga acaba trazendo o máximo de novidade que ele consegue à franquia, enquanto mantém uma iconografia similar com Sam Mendes. Aqui nós acabamos de qualquer jeito resolvendo, conciliando essas duas personalidades que compõem o personagem, e finalmente temos a recontextualização completa do que pode ser o James Bond, o 007, para o mundo atual. Então sim, esses 3 filmes em específico, mas a era Craig como um todo, são uma resposta super interessante ao comentário que Amy faz em GoldenEye, nos dizendo exatamente o que o 007 e o que o James Bond podem ser para o mundo atual. Então é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!